Existem algumas coisas que só pode fazer sozinho. Amor parece. Existem algumas coisas que a gente só pode fazer sozinho. Amor, prece, vida, morte, experiências estéticas, momentos de alegria. Tudo isso vem quando você está só. E é assim que começa o nosso estudo dessa carta, que é uma das cartas que eu mais amo nesse baralho, que é o baralho Zen do Osho. Vocês vão me ouvir falar isso de muitas, mas essa carta, ela é realmente fantástica. Que é a carta número 9, carta da solitude. Essa é uma das cartas que mais despertam reflexões aqui na minha realidade, no meu mundo. Vamos estudar um pouquinho sobre ela hoje. E antes de tudo, antes de começarmos de fato as nossas reflexões e estudo, o nosso livrinho tão amado e conhecido de vocês, ou não, se você estiver chegando aqui pela primeira vez, estava estudando o Tarô de Osho e encontrou a nossa série de lives justamente na carta número 9. Seja bem-vindo. Estamos aqui já no 9º vídeo da nossa série de estudos do Tarô Zen de Osho. Essa jornada só está começando. Estamos na carta número 9. Já passamos por outras antes dela, então fica o convite para você acessar a playlist e assistir todas as outras reflexões e todos os outros encontros e as outras cartas também, todas são magníficas. E convido você a dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Caso você não me conheça, tem todas as informações ali sobre o meu trabalho, quem eu sou, as outras redes sociais. Se você quiser aprender tarô comigo, tem tudo aqui embaixo, tá? E, por favor, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se isso foi um conteúdo precioso para você, se isso te ajudou de alguma forma, por favor, deixa aí o comentário para motivar a gente a continuar fazendo esses encontros e esse estudo, tá? Vamos lá, então. Carta número 9, solitude. É uma carta um pouco enigmática, é uma carta que faz paralelo com a carta do eremita, né? E até a imagem dela lembra um pouco a carta do eremita, porque dá para ver, né, um monge, um monge de costas, uma grande escuridão ao redor e uma luz muito forte ali à frente, né? Deixa eu até aproximar mais, ver se dá para ver. É uma carta que até difícil de ver, até difícil de mergulhar nela, mas eu percebo que é como se isso fosse o nosso interior. Nós somos esse monge buscando essa luz, buscando essa iluminação, buscando essa consciência em meio a toda essa escuridão, toda essa confusão que nos cerca. Viu? Mas vamos ver o que o Osho fala sobre essa carta. É uma carta que a leitura dela é muito rápida, tá? Então eu vou ler e a gente vai comentando o que surgir aqui no caminho. Esse vídeo, vocês já sabem, não tem script, a gente lê e comenta, tá? E, por favor, deixe suas impressões sobre essa carta nos comentários, eu vou adorar saber quais são as suas opiniões sobre ela. Vamos lá. Ninguém quer ficar só. O maior medo que há no mundo é o de ser deixado sozinho. E daí já paro, né? Quem nunca se sentiu com medo de ficar sozinho? Quem nunca se sentiu com medo de passar a vida só? Ou quando era criança, né, no seu quarto, sozinho, no escuro, quem nunca ficou com medo desse lugar de estou sem ninguém? E aí ele fala, né, o maior medo que há no mundo é o de ser deixado sozinho. As pessoas fazem 1001 coisas só para não serem deixadas sozinhas.
Você perde a sua individualidade, a sua singularidade, torna-se um mero imitador, porque se não for imitador, será deixado sozinho. E aí vem todas aquelas reflexões de vida. Só nesse primeiro parágrafo, eu juro para vocês, passou muitas situações da minha vida aqui na minha mente. Situações de viagens onde eu queria me enturmar com as pessoas, mas acabava não fazendo o que eu gostaria de fazer. Momentos da minha vida em que eu queria pertencer a determinados lugares, determinados grupos, com medo de ser sozinha, né? E olhando assim para o passado, parece que foi uma outra pessoa. Não sou essa mesma pessoa que está aqui, né? Mas faça essa reflexão, olhe para a sua vida e veja onde foi que você escolheu por determinadas coisas apenas para pertencer, né, para imitar os outros, perdendo a sua autenticidade, com medo de você ser rejeitado, ser deixado, né, ficar com medo de ficar só. Você se torna parte da multidão de uma igreja, de uma organização. De algum modo, você quer ser absorvido pela multidão, na qual você se sente à vontade, na qual você sente que não está só e que existem tantas pessoas como você, tantos tantos como você, tantos hindus como você, tantos cristãos como você, milhões deles. Você não está só. Estar só é, na verdade, o maior dos milagres, né? Quantos grupos a gente não veio tentando se encaixar? Quantas definições a gente também não já se colocou? Eu sou branco, eu sou negro, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou espírita, eu sou um monte de coisa que na verdade é tudo para te colocar num lugar de pertencer a um grupo, num lugar, como ele fala aqui, de ser absorvido pela multidão, sabe? E a gente foi colocando esses construtos, essas definições como sendo parte de quem somos. E é interessante porque essa carta fala muito de autoconhecimento. É um conhecimento que vem de dentro. E quando você se coloca como mais um na multidão, será que você realmente está se conhecendo como você é? Ou está ali tentando se camuflar, usando máscaras, criando personalidades para fazer parte daquele lugar? Tá? Vamos continuar. Estar só é, na verdade, o maior dos milagres. Significa que agora você não pertence a nenhuma igreja, nenhuma organização, nenhuma teologia, nenhuma ideologia socialista, comunista, fascista, hinduísta, cristão, jainista, budista. Você não pertence, você simplesmente é. E aprendeu a amar a sua realidade indefinível, inefável. Descobriu como estar consigo mesmo. E eu lendo isso, eu me arrepio, porque quando ele fala de uma realidade indefinível, eu acabei de falar sobre isso, onde a gente está buscando definições de quem somos, de onde devemos estar, de como devemos estar, qual classe, qual pensamento político, qual organização, qual religião devemos estar, sendo que podemos ser indefiníveis, simplesmente somos livres, né? Como ele fala, você aprendeu a amar a sua realidade que não tem definição, não dá para se definir, está em constante mutação, constante mudança. É por isso que ele fala que estar sozinho é um verdadeiro milagre.
tá? A gente fala sobre solidão, a gente fala com muito pesar e muita dor sobre solidão. Mas aqui é solitude, é uma outra face de estar sozinho, uma outra energia, uma outra frequência de estar sozinho. Solidão é pesado, solitude é leve. Solitude é esse lugar onde você sozinho é um milagre, onde você sozinho é a indefinição livre para ser o que quiser ser, tá? Você descobriu como é estar consigo mesmo. É uma descoberta, né? É uma constante descoberta. Tente compreender isso. Você nasce sozinho, você morre sozinho. São os dois momentos mais importantes da sua vida: nascimento e morte. Nascer sozinho, você nasce sozinho, você morre sozinho. Os momentos mais importantes da vida, o começo e o fim, acontecem na solidão. Quando medita, você volta a ficar sozinho. E por isso que a meditação é uma das coisas, é uma é as duas coisas, morte e nascimento. Você morre para o passado, nasce para o novo, para o desconhecido. E aí ele está falando dos momentos mais importantes da nossa vida. A gente sempre enfrenta as coisas sozinho, né? A gente faz as coisas sozinho, a gente nasce sozinho e morre sozinho, como ele fala, os momentos importantes da vida. E eu fico refletindo, me perdoe se eu esteja tornando esse encontro muito pessoal, né, contando as minhas vivências e as minhas experiências de vida, mas é o que eu tenho para hoje. Eu fiquei pensando sobre isso, né, do nascer sozinho. Eu não me sinto, eu não sinto que eu nasci sozinha, né? Talvez você não saiba, não me segue lá nas redes sociais, mas eu sou trigêmea, eu tenho duas irmãs gêmeas, então eu meio que não nasci sozinha, né? Eu falo que eu nasci em gangue, eu vim com uma multidãozinha, né? Eu e minhas duas irmãs. Eu não sinto que eu nasci sozinha. E por eu não nascer sozinha, ter sempre esse laço com elas, muitos momentos da minha vida, eu não precisei enfrentar sozinha. Não precisei enfrentar dores, decepções, mágoas, ressentimentos, traumas sozinha. A gente enfrentou muitas coisas juntas. Mas teve um determinado momento da minha vida que eu precisei me colocar nesse desafio de não estar mais com elas, porque eu sabia que eu ia para uma outra realidade, que eu ia viver outras experiências, que eu precisava fazer isso sozinha, né? E nos meus, sei lá, 16 anos, 17 anos, eu tive essa consciência. Então, assim, há momentos em que a gente, sim, gosta de ter outras pessoas para partilhar, para diminuir o peso nas nossas costas. Mas muitas das vezes a gente vai enfrentar a realidade, a gente vai para o mundo sozinho, só com a nossa cara e com a coragem de viver, experienciar, escolher, errar, acertar, e é isso, né? Tudo bem, eu não nasci sozinha, mas eu acho que eu vou morrer sozinha. Elas não vão morrer iguais a mim, né? No mesmo dia, na mesma hora. Seria muito improvável isso, né? Então, talvez a segunda colocação seja um fato, né, para mim. E aí ele fala: mesmo no amor, quando você pensa que está junto de alguém, na verdade você não está. Há dois tipos de solidão. No amor real, nada se perde quando dois amantes estão lado a lado. Se eles são amantes de verdade e não tentam possuir nem dominar um ao outro, porque isso não é amor, isso é isso é violência, né? Eles não tentam possuir nem dominar um ao outro.
Esse é o caminho da violência, esse é o caminho do ódio. Se eles amam, e o amor nasce da sua solidão. Vêm duas belas solidões juntas. Bonito, né? São como dois picos do Himalaia. No alto do céu, mais separados, não interferem. O amor profundo, na verdade, apenas revela a sua pura solidão para você. Vou ler de novo essa frase. O amor profundo, na verdade, apenas revela a sua pura solidão para você. Tudo que é de verdadeiro e real sempre conduz você à solidão. Amor, prece, vida, morte, experiências estéticas, momentos de alegria, tudo isso vem quando você está só. Quando você ama, você pensa que está com alguém. Talvez esse alguém esteja apenas refletindo sua solidão. Talvez esse alguém seja apenas um espelho no qual sua solidão se reflete. Mas quanto mais se aprofundar no amor, mais profundamente você vai saber que nem mesmo o seu amor pode estar lá. A sua solidão é absoluta. E é bom que seja assim. No contrário, você seria uma coisa pública. Nesse caso, você não teria nenhum cerne íntimo quando ficasse sozinho. Você poderia ser violado, mas a solidão é absoluta e inviolável. E aí ele toca no ponto dos relacionamentos, né? Ele leva para o campo dos relacionamentos aqui. E me lembrou uma outra carta desse mesmo baralho, que é o 2 de águas, que aí também é uma carta lindíssima, né? Tem duas árvores assim, e fala sobre esse lugar de sermos inteiros e compartilhar. Mas quando a gente chegar lá, a gente aprofunda nisso. Mas ele fala nesse ponto muito bonito, né? Do amor ser a partir da solidão. Duas pessoas belas, sozinhas, mas juntas. Porque é interessante. Aqui a gente está trazendo um lugar muito profundo de autoconhecimento, onde você está bem com sua própria solidão, com sua própria companhia, com o seu próprio jeito e suas características, sua luz e sua sombra, e a outra pessoa também. Nenhuma tenta burlar a solidão um do outro, né? Tentando ser um só. Não, nunca vai acontecer, né? Somos um só, metade da laranja, né? Com completude, né? Um completa o outro. Isso não existe. São duas pessoas, dois indivíduos que têm suas próprias solidões e decidem escolher estar juntos. É como ele fala que, se caso contrário, você não teria nenhum cerne íntimo quando ficasse sozinho, porque essa pessoa tem que estar em solidão íntima, tem que estar em completo conhecimento de si, silêncio interno, para conseguir amar a outra pessoa, para conseguir entregar para outra pessoa e deixar que a outra pessoa tenha o seu íntimo, sua solidão, sua solitude ali, sabe? Então ele fala desse lugar de, mesmo estando com outras pessoas, nós sempre estaremos sozinhos, porque a gente tem que criar esse relacionamento interno, esse lugar onde a gente se observa, se mergulha, se encontra consigo mesmo e se sente pleno, né, em paz consigo mesmo nesse lugar da solitude, né, até mesmo nesse lugar de amor e amor. Né? No caso contrário, é violência, é apego, é dominação e não é amor. Uma mãe, por exemplo, vou tirar um pouquinho dos relacionamentos afetivos e vou colocar relacionamentos maternais, né, paternais. É um pai e uma mãe que está pleno na sua solitude, na sua solidão, nesse íntimo, desse relacionamento consigo mesmo,
consegue olhar para o seu filho e deixar que ele tenha as próprias escolhas e esteja nesse lugar também sozinho. Não é um lugar de dominação, de controle, sabe? O amor, como diz o Osho aqui no livro, ele só é possível quando as duas pessoas estão em centro, em equilíbrio com sua solitude, tá? E a carta fala sobre isso, né? Essa busca que é uma busca solitária, é uma busca que tem que ser sozinha, é uma jornada que a gente faz sozinho mesmo. A gente pode ter pessoas na nossa vida que vão nos ajudar, vão nos auxiliar, vão compartilhar, mas tem muita coisa que a gente precisa enfrentar e aprender nessa experiência na carne a partir da solidão, a partir desse lugar sozinho. Porque de fato a gente fala, né? Ele fala, o Osho fala, nós sempre estamos sozinhos. No ponto de vista de que estamos sempre dentro e mergulhando para dentro. Mas também nunca estamos sozinhos. Estamos sempre com energias amigas, entidades amigas, pessoas, né, que a gente pode se recorrer. Nunca estamos sozinhos e estamos sozinhos. É um paradoxo, né, que a gente enfrenta na vida. A gente sempre está só, nós com nós mesmos, e isso precisa ser assim. Mas também nós nunca estamos sozinhos, sempre dá para estender a mão e conseguir um apoio de alguém que está sempre por perto, né? E a gente só consegue respeitar os nossos limites e os nossos lugares internos se a gente estiver nesse lugar de equilíbrio com a nossa solitude, tá? Se a gente nem consegue estar em silêncio com nós mesmos, na nossa própria companhia, a gente não vai estar em boa companhia com ninguém. A gente também não será uma boa companhia para ninguém. Essa é a carta da solitude e a gente encerra mais um encontro do nosso clube de estudos desse tarô incrível. Espero ter fôlego e ânimo para chegar até a última carta, passando por todos os arcanos maiores e menores. E eu gostaria muito que vocês contribuíssem para que eu siga motivada a fazer esses vídeos, tá? Então, encerramos por aqui. No próximo encontro, próxima semana, a gente vai falar sobre um arcano muito interessante, que é o arcano da mudança, o arcano número 10, que faz paralelo aí com a roda da fortuna. Então, a gente se encontra no próximo encontro, na próxima semana. Será que eu encontro você? Será que eu te vejo por aqui logo mais?